tudo bom com vocês? Meu nome é Gardene Amada, sou psicóloga, coach, analista comportamental com foco em desenvolvimento humano. Hoje eu vim trazer para vocês um tema muito interessante e muito atual: inteligência emocional. Pega papel e caneta e não perde um minuto sequer. Bom, pessoal, hoje nós iremos falar sobre inteligência emocional. Um tema que eu tenho certeza que muitos de vocês têm interesse, já ouviu falar sobre, já pesquisou algo, mas também tem algumas dúvidas. E a ideia desse vídeo é trazer de forma simples, clara e objetiva o conceito de inteligência emocional e explicar o que significa ser ou não ser inteligente emocionalmente. Tenho certeza que ao final desse vídeo vocês terão tirado todas as dúvidas a respeito da temática. Mas antes da gente começar, é importante que a gente conheça a origem do conceito inteligência emocional. Muitas pessoas acreditam que o Daniel Goleman foi a primeira pessoa a falar em inteligência emocional. Chamam ele do pai da inteligência emocional, mas não é bem assim. Em 1989, Peter Salovey e John Mayer foram as primeiras pessoas a trazer o conceito de inteligência emocional. Porém, foi Daniel Goleman que empacotou todo o conceito de inteligência emocional, colocou em um produto os livros de inteligência emocional e colocou à venda. Mas não só isso. O Daniel Goleman, ele veio desmistificar o conceito que se tinha na época sobre inteligência. Antigamente, as pessoas acreditavam que o nível de inteligência do ser humano era medido através do coeficiente intelectual. Quem aqui nunca ouviu falar fulano ou ciclano tem alto ou baixo QI? Pois é, antigamente as pessoas eram medidas como mais ou menos inteligentes através de um teste de coeficiente intelectual. E o Daniel Goleman, ele veio dizer que o coeficiente intelectual representa apenas 20% das aptidões necessárias para o sucesso de um ser humano, e que os outros 80% correspondem às características emocionais e comportamentais, que é o que ele chama de inteligência emocional ou coeficiente emocional. Mas afinal, o que é inteligência emocional? Segundo Daniel Goleman, inteligência emocional é a capacidade que o ser humano tem de identificar os próprios sentimentos, o sentimento dos outros, se automotivar, gerir as suas emoções e os seus relacionamentos. E aí eu vou explicar para vocês como é que isso funciona na prática. Cada ser humano tem as suas próprias emoções, sentimentos, pensamentos e comportamentos. Ou seja, cada pessoa reage a uma determinada situação à sua maneira, e a forma que esse ser humano vai reagir ou responder àquela situação está ligado às suas próprias crenças, os seus valores, as suas experiências de vida. E a inteligência emocional, ela acontece exatamente entre esse responder e esse reagir. Quando a gente diz que uma pessoa é inteligente emocionalmente, é quando ela responde a uma determinada situação e não reage a uma determinada situação. Mas eu vou explicar para vocês a diferença entre responder e reagir. Alguma vez vocês já ouviram as seguintes frases? Fulano agiu como animal, fulano agiu pela razão, fulano agiu pela emoção? Pois é, todas essas três frases estão corretas e a explicação delas se dá através do nosso cérebro. Quando a gente vai falar de comportamento humano, nós dividimos o cérebro em três partes: reptiliano, sistema límbico e neocórtex. Reptiliano, como o próprio nome diz, réptil, animal, a gente fala das nossas reações, a parte responsável pelos nossos 5 sentidos, pelo instinto de sobrevivência. E animal, por exemplo, o animal ele não responde, ele não pensa, ele reage a uma determinada situação. Então, quando eu digo que alguém agiu como animal, significa que ela reagiu a uma situação sem pensar. Foi estímulo-resposta. Se você pegar o seu dedo e colocar em cima de algo quente, você vai automaticamente tirar o dedo. Ou seja, você vai reagir a uma determinada situação. Então, quando eu digo que você agiu como animal, significa que você agiu usando exclusivamente a sua parte reptiliana do seu cérebro. O sistema límbico é o sistema responsável pelas emoções. Quando eu falo de emoções, aí a gente entra numa polêmica. Eu escuto muitas pessoas falarem: preciso gerenciar as minhas emoções. Gente, emoção é algo que acontece de forma automática e corporal. A gente não consegue controlar as nossas emoções. Por quê? Porque o que a gente vai sentir está muito ligado à nossa bagagem de vida. Lembra que eu falei que cada ser humano é único? E que cada ser humano tem as suas bagagens de vida? Pois é, e as emoções estão atreladas a todo esse pacote. Então, quando você tem um determinado gatilho,
você vai ter uma emoção corporal que você não consegue ter controle. Vou dar um exemplo. Quando você encontra um determinado animal, por exemplo, que você tem medo é um sentimento, automaticamente a sua mão sua, o seu coração palpita. Você consegue controlar a batida do seu coração? Você consegue controlar as suas mãos suadas? Pois é, não consegue, porque isso é uma emoção. Emoção, ela é uma expressão corporal que vem através daquele gatilho que foi apresentado. Agora, e acontece no sistema límbico. Agora, quando a gente fala de sentimento e comportamento, a gente está agindo com neocórtex. Somente os seres humanos têm neocórtex. É por isso que quando eu falo lá atrás de animal, agiu como animal, é que o animal ele não tem nem o sistema límbico e nem o neocórtex. O animal ele tem a parte reptiliana, mas nós seres humanos temos todo esse conjunto. E aí, gente, quando a gente fala de inteligência emocional, é a parte mais gostosa e mais interessante, que significa você utilizar o seu cérebro em plenitude. Então, quando você teve lá a sua emoção, a mão suando, qual é o comportamento que vem depois da mão suando? O medo. Você olhou aquele animal, seu coração palpitou, você sentiu medo. Mas aí você coloca o seu neocórtex para trabalhar. Você começa a pensar, a questionar aquela sua emoção e aquele seu sentimento. Peraí, o que é que de pior esse animal pode fazer comigo? Olha o tamanho desse animal e olha o meu. Ele tá ali, eu tô aqui. Eu posso simplesmente sair do campo de visão dele e nada vai acontecer. Ou seja, a partir do momento que você racionaliza, você pode escolher o comportamento que você vai ter diante daquela situação. Isso significa inteligência emocional. Isso significa ser inteligente emocionalmente. É quando você utiliza o seu cérebro em toda a sua plenitude. É quando você viu uma situação, quando você vê uma situação, você está usando a parte reptiliana do cérebro. Você sentiu uma emoção corporal. Lembre-se, emoção é sempre corporal. Essa emoção te gerou um sentimento. Sentimento acontece no cérebro, tá? Emoção no corpo, sentimento no cérebro. E o sentimento, sim, você consegue gerenciar. Você consegue olhar para o animal e à medida que você trabalha a sua inteligência emocional, você vai passar a deixar de sentir medo dele. Você pode trocar o sentimento e, consequentemente, ir mudando os seus comportamentos. Então, a inteligência emocional, ela acontece através da gestão dos nossos sentimentos e comportamentos. É quando você passa a ter um comportamento funcional, um comportamento socialmente aceitável diante de uma determinada situação. E aí o Daniel Goleman, ele dividiu a inteligência emocional em 4 pilares. Lembrando, gente, que inteligência emocional, ela é uma habilidade, é um conjunto de habilidades. Lembram quando eu falei lá atrás que o Daniel Goleman veio desmistificar o conceito de inteligência? Antigamente, as pessoas pensavam que inteligência era um dom inato. Um dom é divino. As pessoas já nasciam com ou sem inteligência. Daniel Goleman veio desmistificar isso. Ele disse que o coeficiente emocional, a inteligência emocional, é uma habilidade que pode ser treinada e desenvolvida desde a infância, por exemplo. Mas que se você não desenvolveu na infância, não tem problema. Você está aqui hoje, inclusive, para auxiliar você a desenvolver a sua inteligência emocional. Então ela é uma habilidade, um conjunto de habilidades. E aí ele dividiu todas essas habilidades em 4 categorias que ele chamou de pilares, que é o pilar do autoconhecimento, o pilar da gestão das emoções, o pilar da empatia e da gestão dos relacionamentos. Bom, pessoal, a gente agora vai falar sobre os 4 pilares da inteligência emocional. Como eu havia falado para vocês, o Daniel Goleman dividiu as habilidades que formam a inteligência emocional em 4 pilares: o autoconhecimento, a gestão das emoções, a empatia e a gestão dos relacionamentos. Ele entende que para ser inteligente emocionalmente, o ser humano precisa estar em equilíbrio com esses 4 pilares. A gente vai começar a falar do pilar do autoconhecimento.
Eu digo que é o pilar mais importante porque é o pilar que está focado na pessoa. Se você não se conhece, se você não se autoconhece, como é que você vai conseguir se relacionar com o outro? Se você não sabe qual é o seu propósito de vida, se você não sabe aonde você quer chegar, qual é o seu lugar no mundo, para onde você vai? O que você vai fazer? Então, o pilar mais importante é o pilar do autoconhecimento, porque é o momento em que você vai se conectar com você mesmo, é onde você vai descobrir os seus pontos fortes, os pontos que você precisa desenvolver, os seus traços de comportamento, os seus padrões de comportamento. Você começa a conhecer por que é que você se comporta dessa maneira em uma determinada situação. Por que é que você tem determinada emoção quando você está de frente para aquele determinado gatilho? Quais são os seus principais sabotadores? Ou seja, o que é que lhe impede de conquistar aquilo que você tanto quis? O que é que impede de tentar realizar algo que você tanto queria? Então, todos esses pontos, eles estão dentro do pilar do autoconhecimento. Como eu disse, é o pilar em que você se conecta com você mesmo, que você se conecta com a sua essência para que você possa se expressar para o mundo. Dentro do pilar do autoconhecimento tem um ponto muito importante que Daniel Goleman até transformou em um outro pilar. É tanto que hoje em dia também se fala de 5 pilares da inteligência emocional. Mas eu entendo que é um pilar que está dentro do pilar do autoconhecimento, que é a automotivação. Como o próprio nome diz, motivação é o motivo para a ação. E quando a gente fala da automotivação, significa que eu preciso buscar dentro de mim o meu propósito, ou seja, o seu propósito está dentro de você. Você precisa buscar o seu propósito para que esse propósito te mova para alcançar aquele objetivo, para a ação, né? Então, ele chama isso de motivadores internos e externos. E no processo de autoconhecimento, você passa a descobrir o que é que de fato, internamente e externamente, lhe motiva para um determinado objetivo, para um determinado propósito. E dentro desse processo de autodesenvolvimento, nós temos uma gama de profissionais, de profissões e de ferramentas que podem nos auxiliar a essa busca do autoconhecimento e a busca do nosso propósito. Esse vai ser um assunto que a gente vai tratar em um outro vídeo. Agora a gente vai falar sobre o pilar da gestão das emoções. É um pilar muito interessante porque é onde a mágica da inteligência emocional acontece. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que todo ser humano é único? Que todo ser humano é dotado de emoção, pensamento, sentimento e comportamento. E que cada um reage à sua maneira a um determinado gatilho, e que essa forma de responder a um determinado gatilho está ligada às nossas crenças, aos nossos valores, à nossa bagagem, o nosso repertório, a nossa experiência de vida. Por isso que cada um reage de uma determinada maneira. Nem sempre aquilo que me motiva é o que motiva você. Nem sempre aquilo que me deixa feliz é o que faz você feliz. Então, tudo isso acontece dentro do pilar da gestão das emoções. E a inteligência emocional, ela acontece exatamente no ponto, no filtro entre sentimento e comportamento. Muitas pessoas falam que a gente consegue gerenciar a emoção. Gente, emoção, como eu já falei anteriormente, emoção ela é corporal. Por exemplo, você está num relacionamento com uma determinada pessoa. Quando você olha para aquela pessoa, o seu coração acelera. Ou seja, quem é o gatilho externo? A pessoa. Qual é a emoção? O coração acelera. Você consegue desacelerar o coração quando você vê a pessoa? Não consegue, porque a emoção ela é automática ao gatilho. Mas depois daí você passa a ter um sentimento, que é um sentimento de paixão. E esse sentimento está atrelado a toda a bagagem que você já teve com aquela pessoa, de conversas, de beijos, de abraço. Então você tem um sentimento de paixão por aquela pessoa. É algo que para que você sentisse aquele sentimento, você tem uma bagagem de história ali, você tem um repertório ali em cima para que você crie aquele sentimento. E a partir desse sentimento você passa a ter um comportamento, né? Então quando a gente fala gestão das emoções, esqueçam, a gente não gere emoção, a gente gere sentimento e comportamento. O que você consegue mudar é o sentimento. Por exemplo, essa mesma pessoa que você é apaixonada, você encontra essa pessoa te traindo, por exemplo.
A partir do momento que você viu aquela cena, você pensou, você usou seu neocórtex, ressignificou toda a bagagem de pensamento que você tinha a respeito daquela pessoa e você troca de sentimento. Você passa a ter raiva, desprezo e automaticamente você tem um comportamento diferente. Ao invés de você ir lá e dar um abraço, você sai. Você vai lá, ignora e sai. Então, a gente consegue, a inteligência emocional ela acontece entre pensamento, entre sentimento e comportamento. E uma pessoa ela é inteligente emocionalmente quando ela passa a ter um comportamento coerente com o contexto. Por exemplo, você está numa sala de aula, por exemplo, ou numa reunião de trabalho, onde tem alguém apresentando, todos ali estão falando baixo ou estão em silêncio. De repente você recebeu uma mensagem daquela pessoa que você é apaixonado e você grita no meio da reunião. Isso é um comportamento funcional? Não é. Por mais que naquele momento que você leu aquela mensagem, você sentiu a emoção, veio aquele sentimento de paixão, a sua expressão em forma de comportamento, ela precisava ser mais comedida diante do contexto. Então, inteligência emocional é quando você ajusta o seu sentimento e o seu comportamento, principalmente o comportamento, ao contexto, ao gatilho externo. Aquele gatilho que acionou todo o processo da tríade cognitiva ou tríplice comportamental, como a gente chama. Gardênia, o que é tríplice comportamental? Nada mais é do que a emoção, o sentimento e o comportamento. Na psicologia a gente chama isso de tríade cognitiva e no mundo do desenvolvimento humano, dos coaching, a gente chama de tríplice comportamental. Então, a inteligência emocional, ela tem um ponto muito importante neste pilar da gestão das emoções. Gente, e dentro do pilar da gestão das emoções, tem uma técnica muito interessante que em breve eu vou ensinar para vocês, para que vocês possam ter de forma rápida e instantânea comportamentos funcionais diante de uma determinada situação. Agora a gente vai falar sobre um dos pilares mais conhecidos, que é o pilar da empatia. Quem aqui nunca ouviu falar sobre o conceito de empatia? Eu escuto muitas pessoas falando que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Esqueça! Isso é fisiologicamente e cognitivamente impossível. Imagine se além de todos os problemas que você já tem na sua vida, você ainda fosse capaz de sentir a dor do outro e se colocar no lugar do outro. Lembra que eu falei que cada ser humano é único em sua complexidade, cada ser humano tem a sua emoção, pensamento e comportamento, e que tudo isso está atrelado à bagagem de vida do ser humano, que é única, né? Então é impossível você sentir a dor do outro. A empatia é a capacidade que a gente tem, o ser humano tem, de reconhecer e acolher a dor, o sentimento, o comportamento do outro. Lembra que Goleman fala, no seu conceito de inteligência emocional, que a inteligência emocional é a capacidade que o ser humano tem de reconhecer os próprios sentimentos através do pilar do autoconhecimento e identificar o sentimento do outro através do processo de empatia. Então a empatia é quando você reconhece aquele comportamento no outro, e para você reconhecer o comportamento no outro, você primeiro já precisa ter passado pelo pilar do autoconhecimento. É tudo muito interligado. Vou dar um exemplo a vocês. Uma criança que chora, a criança está ali chorando, ela não fala. Um bebê, uma criança de 1 ano que não fala. O adulto, quando acolhe o choro daquela criança, vai tentar observar o porquê que aquela criança está chorando. Gente, todo comportamento, ele tem uma necessidade de ser atendida. Então, o adulto acolhe, ou seja, ele é empático com aquela criança e vai tentar descobrir o porquê, qual é a necessidade que aquela criança precisa ser atendida. Ou seja, o comportamento, que é o choro, está expressando um sentimento que depois o adulto descobre que representa uma necessidade fisiológica. A necessidade fisiológica da fome gera uma emoção, gera um sentimento, gera o comportamento do choro. E a partir do momento que eu compreendo aquele choro e tento reconhecer aquele sentimento, eu estou sendo empático. E a habilidade de empatia é uma habilidade extremamente importante para a gestão de relacionamentos. Você não consegue ter uma boa gestão de relacionamentos se você não tiver a habilidade da empatia desenvolvida. E sim, habilidade, quando eu falo que empatia é uma habilidade, ela não é um dom inato, não é algo que você nasce com ou sem empatia. As pessoas às vezes falam de empatia, eu sou empático, como se fosse algo divino. Não, a empatia é uma habilidade que todos podem desenvolver.
e é uma habilidade extremamente importante dentro da inteligência emocional. E aí eu vou falar agora a vocês sobre o pilar de gestão de relacionamentos. O pilar da gestão dos relacionamentos, eu costumo dizer que é um X-tudão, ou seja, é a junção de todos os outros pilares. Daniel Goleman fala que para a pessoa ser inteligente emocionalmente, para acontecer a inteligência emocional, é importante o equilíbrio dos 4 pilares. Ok, porém, eu posso no meu processo de desenvolvimento estar buscando primeiro o meu autoconhecimento. A pessoa depois pode estar na fase da buscar desenvolver a empatia. Porém, você não consegue começar o processo de autodesenvolvimento, por exemplo, da inteligência emocional, pelo pilar da gestão de relacionamentos. Por que não, Gardênia? Imagine como é que você vai reconhecer o sentimento do outro se você ainda não consegue reconhecer o próprio sentimento. Como é que você vai lidar com os comportamentos do outro se você não consegue nem conhecer os seus padrões de comportamento? Se você não se autoconhece, como é que você lida com o outro? Se você ainda não tem a habilidade da empatia, como é que você se relaciona com o outro? E a gestão do relacionamento é um pilar extremamente importante porque a sociabilidade é uma área lá na roda da nossa vida. A sociabilidade é uma área. O ser humano, ele não nasceu sozinho no mundo, né? Isso não tem nada a ver, gente, com introversão e extroversão, tá? Não tem nada a ver. Eu tô falando que a sociabilidade, ela é extremamente necessária. Você precisa se socializar com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, sua esposa, seu filho, seus colegas de trabalho. Então, por mais que você tenha uma característica, por exemplo, introspecta, é necessário você se relacionar com as pessoas. E para que a gestão de relacionamentos aconteça da melhor forma possível, você precisa ter os outros pilares desenvolvidos. E o conjunto de todos esses pilares que se dá à inteligência emocional é que vão fazer com que você descubra e comece a traçar o seu plano, a sua trilha de desenvolvimento para que você alcance o seu propósito. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco, né, até o final desse vídeo. Espero que esse conteúdo tenha sido realmente um divisor de água na sua vida. A gente vai estar trazendo mais conteúdos voltados a desenvolvimento humano e eu aguardo vocês. Um beijo e até lá!